Uma pequena atitude que custou a vida de um casal promissor. Digo um casal promissor, pois Ananias e Safira estavam dentre as pessoas avivadas pelo Espírito Santo da igreja primitiva. Viram com os próprios olhos a igreja se formar e crescer assustadoramente. Presenciaram tamanha generosidade dos membros como nunca visto antes na história. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham bens e propriedades vendiam e doavam aos apóstolos para que repartissem com os necessitados. A igreja estava cheia de poder, milagres e caridade. E foi nesse meio maravilhoso que Ananias e Safira tomaram uma pequena decisão, e lhes custou a vida. Vamos ler o texto na íntegra. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1. Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias: "Por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, você mentiu para Deus." Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto, e todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber do que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou para ela: "Me diga, foi por esse preço que você e seu marido venderam o terreno?" "Foi", respondeu ela. Então Pedro disse: "Por que você e seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também." No mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Como Pedro mesmo disse, tudo era deles, e eles não precisavam doar coisa alguma, muito menos mentir o valor do terreno no momento da doação. Então por que fizeram isso? E por que sua sentença foi tão imediata e irrecorrível? A verdade é que com Deus não se brinca. O Onisciente sabe de cada mínima intenção dos nossos corações. E nesse caso, aquele casal não tinha a intenção de ajudar os necessitados, mas sim de serem vistos pela comunidade e receberem elogio por isso. Ora, toda honra e glória pertencem somente a Deus, e todo aquele que busca louvor para si, toma o que não lhe pertence. Todo o que faz as coisas esperando reconhecimento e elogios se endeusa e não reconhece que é apenas um ser humano com vida frágil, que nem o fôlego lhe pertence. Como diz em 2 Coríntios 4:7, somos apenas vasos de barro que carregamos um tesouro. Tudo de bom que há em nós vem de Deus e para Ele deve retornar. Toda inteligência, vitórias e conquistas humanas não seriam possíveis sem a graça e permissão de Deus. Por isso, querer aparecer como superior aos outros, digno de reconhecimento e elogios, é uma atitude reprovável diante de Deus. Sua palavra diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. O antídoto contra essa soberba que nasce conosco é a humildade. A humildade te coloca em seu devido lugar, nem acima nem abaixo. Somos filhos adotivos de Deus, que por sua graça e bondade nos deu vida. Somos co-herdeiros com Cristo em seu reinado, mas antes de tudo somos servos. Nosso Mestre nos ensinou com exemplos em todo o tempo que viemos para servir uns aos outros, lavar os pés uns dos outros, iluminar os caminhos e andarmos juntos de volta para a santidade. O primeiro passo para se tornar mais humilde e vencer a soberba é reconhecer cada ato contaminado por ela. Se você quer saber seu nível de soberba e humildade, responda a si mesmo. Como você reage quando você pede e não recebe, e quando vê alguém pedindo e recebendo? Você fica triste ou irado por pensar que está esperando demais ou está sendo, entre aspas, esquecido? Acha que é muito importante para ter que esperar?
Fica indignado por ver outras pessoas conquistando o que você tanto desejou? Se sente mais digno que o outro de receber as bênçãos de Deus? Qual sua reação quando dão um cargo de importância a outro e não a você? Qual sua reação ao fazer um bom trabalho ou mesmo uma caridade e não te agradecerem? Você faz o bem ou pelo reconhecimento? Se não houver reconhecimento humano, você para de fazer? Após reconhecer, comece a praticar a humildade. Sendo mais manso diante de críticas, por exemplo, se alguém falou algo sobre você que te ofendeu, repense e pondere se a pessoa realmente não tem razão e se você não deveria melhorar em algum aspecto. Outra forma é ouvindo mais e com mais atenção às pessoas, levando em conta que todos têm algo de valor para passar e não somos os donos da verdade sempre. Aceitando seus erros e pedindo perdão. Se é difícil para você reconhecer os erros e reparar os danos, comece a focar nisso e praticar nos mínimos atos de deslize, pedindo sempre ajuda ao Espírito Santo, que tem grande prazer em atender esse tipo de pedido. Peça um caráter forte para fazer o que precisa ser feito, apesar do incômodo. Ele te ajudará. Pedindo e aceitando ajuda para melhorar. Todos precisamos de ajuda, e é soberba da nossa parte acharmos que damos conta de tudo sozinhos. Muitas vezes precisaremos que alguém simplesmente carregue a nossa cruz. E não devemos nos sentir mais fortes e superiores a todos os outros com a presunção de que não seremos peso para ninguém e não pediremos ajuda. Aceitar nossas limitações nos faz crescer, porque com ajuda vamos mais longe. Verifique se os seus desejos e anseios estão alinhados com a verdade ou se estão contaminados pela soberba. Por que você quer o que quer? Seu objetivo financeiro, profissional ou pessoal é para parecer melhor e superior ou é para servir? Muitos pesos podem sair das nossas costas se respondermos a essas perguntas e abandonarmos qualquer esforço por pura soberba. Que nossos desejos e aspirações sejam limpos e sinceros. A luta contra a soberba e a busca pela humildade é constante na nossa caminhada. Permanecer buscando já é um grande sinal positivo. Sejamos humildes para continuar tentando e reajustando a rota sempre que necessário. Esse é o caminho da perfeição. Obrigado por trilhar esse caminho da verdade junto comigo. Deixe um like e se inscreva no canal para que mais conteúdos de valor sejam disseminados. Até o próximo!